Pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar que é possível viver de dividendos, né? Mas será que isso é mesmo verdade? Ou é só mais uma ilusão aí vendida pelo mercado financeiro? Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar a limpo tudo sobre dividendos, desde o que são, como funcionam, até estratégias reais para quem quer começar a investir com foco em renda passiva. E se você busca por liberdade financeira, com certeza esse vídeo é para você. E se você não me conhece, meu nome é Nabili, seja muito bem-vindo ao canal Fique Rico. Aqui a gente fala sobre finanças e investimentos. Eu também compartilho aqui a minha carteira pessoal de investimento com vocês toda semana quando eu faço aportes. Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo e vamos lá conferir o conteúdo. E se você é novo no mundo dos investimentos e não sabe o que são dividendos, eu vou te explicar rapidinho aqui o que são os dividendos. Eles são a parte do lucro da empresa que é distribuído aos seus acionistas. Então é como se você fosse sócio de uma empresa e recebesse um pedaço dos lucros gerados por aquele período em que você deixou ali o seu dinheiro investido. Mas cuidado, porque o fato de uma empresa pagar dividendos não significa que ela é a melhor e a mais segura opção para você colocar o seu dinheiro. Já já eu vou te explicar por que eu tô falando isso. E o que acontece com a empresa quando ela paga dividendos para você? Quando a empresa paga dividendos para um acionista, o valor da ação costuma cair no mesmo valor do que os dividendos são pagos. Parece contraditório, mas é simples. O dinheiro sai do caixa da empresa e vai direto para o seu bolso. Então, o valor do seu investimento continua o mesmo. Se você ficou confuso, eu vou te mostrar um exemplo aqui e você vai entender com muita facilidade. Então, para ficar mais fácil, eu trago um exemplo aqui para vocês. Criei uma empresa aí chamada Café Brasil SA, tá, gente? Essa empresa não existe, ela é só fictícia aqui para que vocês consigam entender o exemplo. Então, digamos que cada ação dessa empresa vale R$30 e ela anuncia que vai pagar dividendos sobre essa ação de R$2 em dividendos por ação. Então, no dia do pagamento, que é a data X dos dividendos, o valor da ação cai para cerca de R$28. E por que isso acontece? Porque os R$2 saíram da empresa e foram parar direto no bolso do acionista, ou seja, no seu bolso. E aí eu vou trazer outro exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Então, se você tinha 100 ações, por exemplo, dessa empresa, então você vai multiplicar as 100 ações por R$30, que são o valor de cada ação, você vai ter o total de R$3.000. Depois, você vai continuar tendo 100 ações, só que vai ser multiplicado por R$28, porque o valor foi descontado do valor dos dividendos. Então, você ficou com R$2.800. Então, R$200 estão em dividendos recebidos. Então, você continua tendo o mesmo valor de R$3.000. Ou seja, você nem perdeu e nem ganhou a mais. O patrimônio foi apenas realocado para você, acionista. Uma parte continua na ação e agora a outra parte do dinheiro está com você. E aí você pode estar se perguntando, mas depois essa ação volta a ser comercializada no seu preço normal? Não necessariamente. O preço da ação ele cai automaticamente no valor do dividendo no dia do pagamento da data X dos dividendos. Mas não há garantias de que ela vai voltar ao seu preço anterior. E por quê? Tem muitas variáveis que seguem por conta desse valor da ação. O preço da ação ela depende de vários fatores. Então, tem a relação dos resultados futuros da empresa, a confiança dos investidores, a situação econômica, a expectativa de novos dividendos, demanda do mercado. Então, tudo isso vai referir em prol do preço da ação. Então, no caso da ação Café Brasil SA, que eu criei aqui para vocês como exemplo, se o mercado estiver otimista, a empresa pode subir e voltar para os seus R$30 original. E se nada mudar, a ação pode ficar no valor de R$28 como ela já estava. Se houver mais notícias, a ação pode até cair mais e voltar aí para casa dos 26, por exemplo, ou até menos. Portanto, gente, o preço não volta automaticamente ao valor original. Ele segue sendo determinado pelo mercado e também pelo dividendo que já foi pago. Então, o valor da empresa diminui na prática. Então, se ficar qualquer dúvida nesse vídeo, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo cada um de vocês sem problema nenhum. Agora, vamos falar sobre alguns indicadores aqui, como o payout de uma empresa. Gente, o payout, ele é a porcentagem do lucro que a empresa decide distribuir de dividendos para os seus acionistas.
acionistas, tá? Em exemplo, eu posso usar, se o payout, por exemplo, for de 50%, a metade do lucro dessa empresa vai para os acionistas e o restante fica na empresa para reinvestimentos de reservas, amortizações de dívidas ou investimentos para que essa estrutura continue crescendo e assim que a empresa seja capaz de gerar dividendos cada vez mais altos. Então, empresas com payout muito alto realmente podem parecer muito atraentes, mas será que essas empresas estão se preparando para o futuro? Será que elas têm caixa para enfrentar novas crises que podem aparecer? Então, isso é algo que não é sustentável a longo prazo e que todo investidor tem que ficar de olho. Mas a dúvida que deve estar na mente de muitas pessoas que estão assistindo o vídeo é: será que realmente os dividendos não enriquecem os investidores? Gente, aqui eu vou dizer para vocês uma verdade que talvez muitas pessoas não saibam. Dividendos por si só não te enriquecem. Eles são um dinheiro extra, eles são parte de um patrimônio que está sendo redistribuído para os seus investidores. Então, a valorização do ativo, a boa gestão da empresa e o crescimento sustentável é que geram renda e riqueza real ao longo prazo. Então, você sempre precisa investir em empresas que realmente tenham uma boa gestão. Então, é isso que vai fazer com que os investidores enriqueçam. Então, muitas pessoas às vezes têm dúvidas se elas devem reinvestir aqueles dividendos que elas recebem. E sim, você deve reinvestir os dividendos, que é o que faz a mágica dos juros compostos funcionar. Se você simplesmente gasta os dividendos que você recebe ao longo do tempo, você está colhendo os frutos antes da hora. Então, a estratégia vencedora sempre vai ser usar os dividendos para comprar mais ações e aumentar o seu patrimônio, principalmente durante a fase de construção e de acumulação de patrimônio, que são as mais importantes para todo investidor. E dentro desse tema sobre dividendos, nós temos os estudos do economista Jeremy Siegel. Ele mostrou nos seus estudos que ações que pagam dividendos consistentes tendem a ter melhor retorno no longo prazo, com melhor volatilidade de mercado também, tá? Mas isso não é uma receita de bolo, o contexto importa bastante e você precisa entender aonde você está alocando o seu patrimônio e também fazendo os seus investimentos. E como você deve montar uma carteira de investimentos para que você consiga ter a melhor lucratividade possível? Você precisa buscar empresas que são lucrativas, sim, só que com histórico consistente de pagamentos, com baixo endividamento e de setores mais estáveis também e menos voláteis no mercado. Então você pode misturar várias dessas empresas de vários setores, como energia, bancos, seguradoras, e aí você pode mesclar outras classes de ativos, como fundos imobiliários, investimentos no exterior e tantos outros investimentos que a gente tem disponível. Então, se isso fizer sentido para você e você conseguir colocar isso na sua estratégia, com certeza sua carteira vai estar muito mais bem protegida e você vai conseguir aí melhores ganhos de mercado e também de rentabilidade no longo prazo. Qual seria a melhor empresa para conseguir aí receber os melhores dividendos? Não existe em si a melhor empresa. O segredo está no conjunto como um todo. Então, vale a pena olhar os indicadores como dividend yield, payout, que eu já falei aqui para vocês, o lucro recorrente e também o histórico de distribuição de cada empresa. Então, quando você fizer um conjunto e uma análise de todos esses indicadores, aí sim você vai conseguir montar uma carteira saudável e que te traga bastante rentabilidade com o menor risco possível. E já que eu citei aqui no vídeo o que seria o yield on cost, o yield on cost ele é a relação entre dividendo recebido e o preço que você pagou por aquela ação. Então, com o tempo, esse indicador pode mostrar que os seus dividendos representam de 10%, 15% ou até mais do seu custo inicial. E isso sim é o que traz aí grande vantagem para você, investidor. E como você consegue analisar se uma empresa realmente paga bons dividendos? Você pode usar sites como Fundamentos, Status Invest ou então também utilizar o RI das empresas. Então você pode procurar lá nesses sites pelo histórico de pagamentos consistente pela regularidade desses dividendos. Então, fuja de empresas que pagam só dividendos de vez em quando, gente. Isso é muito ruim para quem quer construir uma independência financeira no longo prazo. E é óbvio que aqui
cabe muito do planejamento de cada pessoa. Se você é uma pessoa mais nova, você consegue sim investir em empresas que te tragam valorização e que sejam ações de crescimento, né, para que o seu patrimônio duplique ou triplique ao longo dos anos até que você chegue na fase de fruição, que é aquela fase que você utiliza os seus dividendos e proventos que você recebe para viver. Mas se você já está um pouco mais avançado de idade e tem que ter essa renda um pouco com o menor tempo possível, então é melhor que você invista em empresas que realmente te tragam aí dividendos e paguem proventos todos os meses. Então vai depender da sua idade e também do seu alvo como liberdade financeira. Então tudo isso vai fazer diferença na hora de escolher uma boa empresa. E afinal das contas, quais ações realmente são mais interessantes para a carteira do investidor? Ações de crescimento ou ações de dividendos? Tudo vai depender. As ações de crescimento, elas reinvestem os seus lucros para crescerem mais rápido. As ações de dividendos, elas distribuem esse lucro de forma regular. Então, o que seria ideal? Ter um equilíbrio entre esses dois tipos de ações, dependendo da sua fase de vida e, é óbvio, do seu alvo para quando você chegar aí na fase de usufruir dos seus dividendos. Então, isso é algo pessoal e que cada investidor vai precisar traçar de forma particular. E afinal das contas, dá para viver de dividendos ou tudo isso é uma ilusão? Gente, é óbvio que dá para viver de dividendos, mas você não deve focar somente nos dividendos. Como eu trouxe aqui no vídeo para vocês, tem coisas muito mais importantes, indicadores muito mais importantes que você deve ficar de olho como investidor, porque afinal das contas, o que você está planejando daqui a alguns anos é viver exclusivamente dessa renda por algum período da sua vida, né? Até que você se aposente ou até que você já não esteja mais aqui, mas o ideal então é que você tenha empresas sólidas das quais você possa realmente confiar aí o seu futuro e o futuro da sua família também. Então, você analisando todos esses indicadores que eu trouxe aqui no vídeo, com certeza vai ficar muito mais fácil de você escolher boas empresas e também alocar o seu patrimônio em bons negócios. E para isso nós temos provas aí de vários investidores que vivem somente dos seus dividendos, como Luiz Barsi aqui no Brasil e como Warren Buffett aqui nos Estados Unidos também. Mas esses são os mais famosos, gente. Mas tem milhares aí de investidores anônimos que a gente não conhece, mas que vivem sim de renda dos seus investimentos que eles construíram aí ao longo da vida. Então, se você tem o desejo de viver de dividendos, realmente vale a pena você insistir em investir e reinvestir esses dividendos para que você tenha aí uma boa colheita no futuro. E por último, eu quero deixar uma dica aqui para vocês, gente. Não invista no escuro. Procure estudar, entender os fundamentos e monte uma estratégia própria para você que funcione para você como investidor. Então, dividendos, eles são uma parte muito importante da jornada, mas ela não é a única parte que o investidor precisa saber. A verdadeira liberdade financeira, ele vem do conhecimento sobre como utilizar o seu dinheiro, do planejamento e também da disciplina de como aplicar todo o valor que você recebe nas suas mãos. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual estratégia você está usando aí com dividendos e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu faço aqui toda semana. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!